Muita gente tem me perguntado, Natanael, as almas depois da morte, elas continuam conscientes? Existem de fato almas penadas? E será que uma pessoa que morreu em Cristo, ela pode sentir algum tipo de sofrimento ou de sentimento não agradável? E muitos me colocam ali nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 6, quando vemos almas debaixo do altar clamando e gemendo. Olha o que diz aqui Apocalipse. No versículo 9 do capítulo 6, diz que se abriu o quinto selo e vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra. Ou seja, é gente salva, é gente que pregou o evangelho e por amor do testemunho que deram, ou seja, anunciavam, pregavam e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meu Deus, vamos lá. Aí surge já a grande divisão do que é ser mortalista ou imortalista e aniquilacionista. Temos mortalistas e imortalistas. Ou aniquilacionistas são aqueles que creem que a alma ela morre e nada sabe, não tem consciência, ela só ressuscitará para um dia estar eternamente com o Senhor, se ela for uma alma salva, ou será ressuscitada para ser condenada eternamente no lago de fogo e enxofre. Ali também essa alma morrerá eternamente. E, logicamente, o imortalista diz que não, que a alma, uma vez se desprendendo desse corpo, o qual volta à terra, que é pó, essa alma fica na presença de Deus, num estado intermediário, no paraíso, e ali ela está aguardando o dia da ressurreição. Como também as almas que morreram sem Jesus, elas estão conscientes, ela não morre, essa substância, essa essência sobrenatural, que é a alma, ela não morre. Então temos essa grande briga de aniquilacionistas, que creem que a alma morre, e os imortalistas, que creem que a alma continua com vida, consciente. Pois é, essa briga não vai acabar nunca, é a mesma briga do pré, mid, pós, mas podemos decifrar algumas coisas, principalmente em passagens apocalípticas, as quais não podem ser interpretadas literalmente. Tem muita coisa literal no Apocalipse, preste atenção. Tem gente que me acusa e diz que, o Natanael, eu já vi alunos me falando isso, tanto na internet como presencialmente. Você crê que tudo é simbologia? Não. A Bíblia tem pelo menos 3 linguagens, literal, e se você não entender o que é literal, você está perdido, está perdido. Aquilo que é figurativo, aquilo que é linguagem figurativa, e aquilo que é simbólico. Há muita simbologia. Lembra do que nós ensinamos em hermenêutica? Pedra, literalmente, tirai a pedra. É literalmente uma pedra que ficava no túmulo. Pedra, literalmente. Algo alegórico. Quando diz assim, o vosso coração de pedra. Lógico que não é um coração de pedra, é uma metáfora. Linguagem alegórica. E quando vemos a pedra rolando, e rolou uma pedra na estátua de Nabucodonosor, ali é algo simbólico. Então não podemos juntar tudo num pacote e temos que aprender a fazer a diferença. Então, eu posso dizer que especificamente aqui, como em muitas passagens de Apocalipse, são linguagens simbólicas. Outras são alegóricas, mas são linguagens simbólicas, como também temos literais. Então, vamos lá. Também quero avisar isso. Eu sou imortalista. Eu creio que a alma, esse Nefesh Hayah, a alma vivente, Nefesh Hayah, como está em Gênesis 2:7, que é a primeira vez que aparece quando o barro recebe o Neshama, o hálito do eterno, e aí ele se torna uma alma vivente. Se ela contém, mas ela com certeza é uma alma vivente. Muitos vão também falar na dinâmica da tricotomia que o homem contém uma alma, outros dizem que é uma alma. Pois é, mas a essência da alma é espiritual, vem de Deus, é formada por Deus, ela vive e subsiste pela ação do Espírito e pelo Neshama, que é o respirar de Deus. Isso é lógico, é algo simbólico da ação sobrenatural daquilo que Deus entrega para o barro para que ele se torne um homem, que é composto de um corpo, alma e espírito, alma e corpo. Uma vez que a pessoa morre, esse corpo vai para o túmulo, se deteriora. Isso você vê literalmente no dia a dia, quando há pessoas que partem. Agora,
essa dimensão espiritual que vem após a morte. Como é que fica? Vamos lá, vou falar de novo. Eu sou imortalista, por favor, não me condene. E muitos dizem que somente as testemunhas de Jeová e os adventistas é que são aniquilacionistas. Não, pesquise bem. Tem muito teólogo batista, tem muito teólogo arminiano, tem muito teólogo tradicional, tanto inglês, americano, renomados que são aniquilacionistas. Tem muita gente que crê na aniquilação da alma, na mortalidade da alma. Eu não sou, mas eu tenho que respeitar os pontos de vista porque temos várias passagens onde temos conteúdo para poder decifrar isso. Mas especificamente dessa passagem que muita gente me diz, Natanael, como é que pode? Como é que pode? São almas penadas então? Se são mártires, um mártir é aquele que sofreu pela causa de Cristo, creu pela fé, pregou o evangelho e entregou a sua vida. Se um mártir, ele morreu pela causa. Quanta gente sofreu, nós não entendemos o que é ser um mártir, sabe por quê? Porque aqui no Brasil, ou na América, posso falar, é mordomia ser crente. Ser crente, ser pastor, é ter carro de luxo, andar de jato, é viver bem, esbanjar. A gente não sabe o que é sofrer pela causa de Cristo. Embora vivemos lutas e dificuldades por pregar o evangelho, mas nossa cultura cristã, querido, não tem um pingo de noção o que é viver a causa do verdadeiro evangelho e sofrer ao ponto de entregar a vida. Esses homens entregaram a vida pelo evangelho. Não tinham nada a ganhar, a não ser a vida eterna. Tinham tudo a perder, ao ponto de entregar a própria vida. Agora não, querem levantar reinos aqui na terra, com suas pompas, e você sabe que eu prego contra tudo isso, embora muita gente me fuzila por causa disso. Agora, esses homens aqui, essas almas são de pessoas que já sofreram na terra. Agora, vou estar com o Senhor. E o próprio Paulo falou muitas vezes, para mim, partir dessa terra é lucro, é ganho, eu estou com o Senhor, estar em Cristo ou com Cristo é muito melhor. Eles aspiravam, e há relatos de pessoas que estavam sendo martirizadas, e elas gritavam, hoje estarei com meu Senhor, porque, lógico, é um descanso, é glória, é estar com Ele, é estar eternamente com Ele, seja no estado intermediário, aguardando, logicamente, a ressurreição, porque precisa esse corpo terreno ressuscitar, se transformar num corpo de glória e ser revestido da incorruptibilidade, e aí, logicamente, ser um corpo celestial, com espiritual, um corpo ressurreto em glória, para que haja essa plenitude, mas há um tempo intermediário. Não vou usar nem a palavra tempo, porque, queridos, na ação sobrenatural, na dimensão sobrenatural, não existe tempo, nem espaço, nem quantidade. Então, aqui vemos uma simbologia. Por quê? Porque eles estão clamando. Primeiro, eles estão clamando. Mas não é um clamor qualquer. Estão gritando. Até quando? Toda vez que aparece a palavra até quando, significa tempo. Tempo. Relógio. Olhe lá. E na dimensão celestial, não há contabilização de tempo, é a temporalidade. De eternidade e eternidade, tu és Deus. Antes da fundação do mundo, para hoje e para sempre, é uma essência só. Que dia vai ter lá na glória? O dia de hoje, eternidade. E acabou, não há como decifrar isso. Como também quantidade. Quando aparecem medidas e vi um trono, de que tamanho é esse trono de Deus? Que altura tem esse trono? A mão do Senhor, que tamanho é? Se tem pé porque pisa na terra, quanto calça Deus? Por favor, gente, são linguagens alegóricas para entendermos com mensagens antropomórficas, antropopáticas, com sentimentos, com dimensões humanas, para que possamos entender aquilo que é incompreendível, algo que não tem como explicar, como Paulo diz, algo que nunca subiu ao coração do homem, nunca foi ouvido, nunca foi visto. E lógico, nessa revelação, o João traduz para nós de uma forma com dimensões humanas para que possamos ter uma pincelada. Então, se essas almas estão falando até quando, então tem relógio lá no céu. Que hora nós vamos chegar no céu? Será que vamos ter que perguntar lá na glória? Que horas são, Senhor? 6:30? Se tem tempo, então tem manhã, tem tarde, tem noite, vamos ter que descansar, vamos ter que dormir, sendo que lá não há tempo, não há sol, não há regência de tempo. Outra coisa, além de falarem de tempo, já que alguns dizem que isso aqui é literal, diz que
até quando eles estão dizendo julgarás, ou será um sentimento de cobrança. Espera aí, são almas que já sofreram na terra, como Marte, e agora estão aqui na dimensão intermediária, ou aguardando nesse paraíso, reclamando com Deus, dizendo, e aí, até quando? Até quando o Senhor vai nos vingar? Estão com sede de vingança, almas com sede de vingança, na dimensão celestial, no paraíso, não entraram no céu ainda. Ou alguns dizem que isso aqui é o céu. Não é o céu, com certeza. Estão angustiados porque estão dizendo, queremos que o Senhor vingue esse sangue derramado. Estão contando talvez as horas e os dias e os minutos. Então, sentimentos, outra coisa, sentimentos humanos. Não existem sentimentos humanos na dimensão celestial. Natanael, eu vou reconhecer a minha mãe, você vai reconhecer a nova identidade que ela vai ter. Meu irmão, esquece quando se canta, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, parece que, ô mãezinha, a senhora veio, vou abraçar minha mãe, ô filhinho, você chegou. Não tem essa dimensão, porque eu não vou ter lembrança nem sentimentos humanos. Nós seremos da estatura de varão perfeito como Cristo, e não haverá homem nem mulher, porque seremos como os anjos. Eu vou reconhecer a identidade da minha mãe, só que numa identidade celestial. Por isso que é dada uma nova pedra. Essa pedrinha é o RG celestial, onde eu saberei a identidade celestial, quem ela é, e ela vai saber quem eu sou, porém, não teremos lembrança da terra, senão vamos ter lembranças de sentimentos e até vamos sofrer se algum primo e a tia tal não veio, não se arrependeu, meu Deus, lá não veio. Que palhaçada vai ser essa lá no céu, meu? Onde nós vamos começar a lamuriar, lamentar, e ainda estes vamos estar clamando por vingança por algo que o Senhor ainda não fez nessa dimensão de tempo, meu Pai. E diz também, até quando, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E diz aqui no versículo 11, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi eligido que repousasse ainda mais um pouco de tempo. Peraí, você está querendo dizer que, tipo, eles estão reclamando, e aí diz, vem cá, é como se fosse um papai colocando pijaminha nas almas, desculpe gente, são coisas que às vezes nos deixam de cabelo em pé. Tipo, nana bebê, nana mais um pouquinho, dá e dormir mais um pouco, que daqui a pouco o papai vai vingar você. Como o papai está ninando a criança lá no paraíso, que daqui a pouco eu vou ceder o teu desejo. Isso não tem nexo, isso é algo simbólico. E se esse altar é altar do céu, meu Deus, como é esse espaço nesse altar onde estão se acumulando almas? Porque até hoje morre gente por causa de Cristo. Então lá se acumulando almas? Que altar é esse? Já pensou embaixo do altar, levanta e um monte de alma lá clamando? Não tem sentido. Como muita gente diz, no seio de Abraão. Seio de Abraão? Peraí, seio é o colo de Abraão. Foi para o seio de Abraão. Era um hebraísmo, era uma expressão da cultura judaica, porque Abraão é o pai da fé, então se crê que ele era o maior da fé, e ele estava lá no mundo dos mortos, no Sheol, e recebia logicamente, era um hebraísmo, era uma colocação. Imagina quantas almas, Abraão, que peitão é esse de super-homem para receber tanta alma? Vem cá, chegou mais um. Meu irmão, milhões de almas no colo de Abraão, não tem sentido, e Deus os tira do seio de Abraão e os leva para o paraíso. Por favor, gente, não vamos fazer loucura nem confusão com isso aqui. Isso aqui é algo simbólico. Então, esse altar significa sacrifício, ou seja, simboliza as pessoas que se sacrificaram por causa do evangelho, logicamente, quando aparece altar. Não é que literalmente embaixo do altar tem um monte de alma escondida lá, gemendo. Mas significa pessoas que se sacrificam. Isso eu acredito, que uma pessoa pode se sacrificar pelo evangelho, pode até perder a vida, pode ser degolado, pode ser morto, enfim, isso pode acontecer. Agora, essa alma se refere principalmente à ideia do sangue. Isso, preste atenção, porque na cultura judaica e bíblica se cria que o sangue continha a sua alma. Também é outra linguagem simbólica, alegórica também. Por isso, quando Caim acabou com a vida de Abel, o próprio Deus disse, o sangue de Abel está clamando. Como que pode o sangue estar falando? Ei,
Eu saí do corpo do Abel, estou gritando aqui, quero vingança. Não é isso, não é literal. Então significa que esse sangue dá uma ideia espiritual de que alguém morreu. Então, quando se via sangue no chão, dá aquela impressão, opa, Deus o livre, guarde, chego em casa e vejo o sangue derramado. Algo aconteceu aqui. Então, esse impacto, essa impressão, era a ideia, principalmente da cultura judaica, dizendo que a alma da pessoa estava clamando. Algo aconteceu. Se essa pessoa foi morta, como o próprio Abel, ele estava dizendo, eu fui morto. O Caim me matou. Significa que é a impressão, é o impacto da simbologia, gente. Que uma alma não tem capacidade de ficar se contactando com o mundo terreno, nem ao mesmo tempo contabilizando o tempo, dizendo até quando, Senhor, até quando, até quando. Meu irmão, quem vai querer ir para a glória e estar com Jesus para se enfiar embaixo de um altar, ficar lá encaixotado e ainda gritando até quando, até quando? Meu Deus do céu, já é difícil aqui na terra, imagina, agora vou descansar no céu e me aparece uma surpresa dessa. Então, não tem alma penada, como alguns alunos já me perguntaram, não é algo literal, é algo simbólico, embora uma alma que sai do corpo e vai para Cristo, entra numa dimensão sobrenatural, atemporal, não dimensional, na questão de altura, de largura, de metragem, de contabilidade, tempo, espaço não existe, é uma dimensão sobrenatural onde a pessoa entra e, logicamente, pode passar 1 milhão de anos, ela não vai sentir, pode passar 1 milhão de anos, como a alma de Paulo ou dos apóstolos que partiram, passaram-se já 2000 anos praticamente, eles não contabilizaram esses anos. Mais um dia, está marcando no calendário. Isso não existe. É uma dimensão que não se tem dimensão de tempo. Então, automaticamente, quando a pessoa parte, ela já está na presença de Deus. Está na presença dele. Ele já praticamente está vendo Cristo voltando e o seu corpo ressuscitando. Embora não houve tempo contabilizado, embora o tempo passou aqui na Terra. Essa é a própria afirmação que tem aqui. E principalmente, tudo que está acontecendo aqui é uma dimensão terrena, não é o do céu. Tudo que está acontecendo, vai vendo o céu da sequência, tudo isso, e há uma dimensão terrena e, logicamente, os que morreram nessa dimensão de sangue derramado, de morte, esse é o clamor, essa é a essência que está realmente sendo colocada em pauta aqui de uma forma simbólica para que haja consciência de que há pessoas que morreram, o seu sangue foi derramado e esse sangue clama, essa alma, sangue e alma, é a mesma essência nessa cultura judaica, clama e geme, tá? Então, eu creio que existe a imortalidade da alma, eu sou imortalista, creio nisso, mas não creio que uma alma vai ficar conversando. Se nós colocarmos, por exemplo, a passagem do rico e Lázaro, como muitos afirmam, então também vamos ter que apoiar um monte de coisas que não procedem. Já pensou os mortos aqui conversando com os mortos de lá e ainda lembrando da terra? Vão para a terra avisar. Não tem nexo isso. Então, eu creio que tudo isso são alegorias que o próprio, até a parábola do rico e Lázaro, o próprio Jesus contou, são alegorias para nos dar ideias do mundo sobrenatural. Eu creio que quando Cristo morreu, e a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso, logicamente, todos que haviam morrido estavam no seio de Abraão, agora estão em Cristo, são as primícias, estão juntamente com ele, porque ele é a primícia e leva toda, na contagem do homem, a gente vê isso na festa das primícias até chegar em Shavuot, e isso é algo simbólico. Ele é a primícia que ressuscita, só que ele leva o homem junto, que são as almas daqueles que morreram em Cristo ou morreram na fé e agora estão em Cristo no paraíso, aguardando o quê? Aguardando a ressurreição. Embora suas almas não morreram, estão numa dimensão extra, supernatural, atemporal, adimensional e estão simplesmente esperando a ressurreição. Esperando, não posso nem falar porque estão falando de tempo, mas estão simplesmente, somente nessa dimensão que aguardam a vinda de Jesus. Aguardam também não posso nem usar, esse sistema não posso usar porque estou falando de tempo, mas eu sei que você está me entendendo. Então, querido, não tem alma penada, muitos falam até que isso é base para o purgatório, não tem purgatório, meu irmão, não tem purgatório, isso é invenção romana, como também
dizer que a alma morre não pode ser, porque o Nefesh Hayah, se eu entrar nessa dimensão de Nefesh Hayah, nós podemos provar que a alma ela não pode morrer, porque é uma essência que veio do próprio Deus. E se eu falo que a alma morre, eu vou ter que dizer que a alma de Jesus, quando se fez homem, ela morreu também. E, logicamente, se Cristo é Deus encarnado e ele tinha uma alma, então nós vamos dizer que Deus morreu. Então não é possível isso. Então Jesus ficou consciente e teve uma missão embaixo do poder da morte, derrotou a morte. Ele não ficou dormindo inconsciente, derrotou a morte e, com certeza, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a Satanás e foi lhe dado um nome acima de todo nome. Eu gostaria que você falasse, que você crê. Você crê que realmente a alma morre, aniquila-se e acabou? De repente você crê que você tem uma alma imortal. E você está acreditando que as almas vão ficar esperando, conversando e achando que talvez o tempo está demorado para Jesus voltar. Quero que você participe, tá bom? Também coopere com esse canal, tá aí o QR Code, nos ajude e vamos expandir e crescer para a glória do Eterno. Venha estudar conosco, na descrição do vídeo está aí o link. Um abraço e um beijo no seu coração.